Então, pessoal, nesse bloco, a gente vai continuar falando sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos e vamos trazer aqui um quadrozinho esquemático para a gente apontar as principais diferenças entre a Corte e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. No bloco passado, a gente abordou algumas características da Corte, abordamos como que se dá a incorporação no ordenamento jurídico brasileiro dessa sentença da Corte, falamos que essa sentença da Corte ela é inapelável, né? Trouxemos alguns detalhes com relação ao que distingue a Corte da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nesse bloco, a gente ainda vai destacar que a Corte Interamericana de Direitos Humanos foi incorporada, a sua jurisdição foi aceita pelo Estado brasileiro lá em 1998, por meio do Decreto Legislativo 8998, e o Brasil aceitou essa jurisdição da Corte por prazo indeterminado. Isso é importante também a gente mencionar. O Brasil ratificou, se submeteu à jurisdição da Corte e essa submissão foi por prazo indeterminado. A gente destaca também que quem é que pode acessar essa Corte Interamericana de Direitos Humanos? Vimos no bloco passado que para acessar a comissão pode ser um indivíduo, um grupo de indivíduos, uma ONG, né? Ou então a própria comissão de ofício ou um Estado denunciando o outro. Vimos isso. Agora, no ambiente da Corte, o indivíduo ele não tem um jus standi, ou seja, ele não poderá ingressar sozinho, ou seja, levar um caso sem a Comissão Interamericana, ok? Então ele precisa da comissão ou de um outro Estado para que o caso seja levado para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, se a prova questionar, se a prova afirmar que um indivíduo pode levar um caso diretamente para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, qual a resposta? Negativo. Não pode. No ambiente do sistema europeu, a gente vai ver aqui alguns detalhes sobre o sistema europeu, isso é possível, mas na Corte Interamericana isso não é possível, ok? Então, esse é um destaque que a gente traz para você, que está aí no nosso material aí, ó, quem pode acessar, ok? Quem pode acessar, então, apenas a comissão ou então um Estado membro da OEA, beleza? Então, o indivíduo, ele, ó, depende da comissão para acionar o sistema, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, beleza? Outro ponto importante que a gente precisa ter em mente é sobre o Brasil no banco dos réus, ou seja, quais foram os casos e alguns detalhes dos casos do Brasil sendo julgado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o Brasil já teve 5 casos processados e julgados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, se uma prova afirmar que até o presente momento a Corte não se debruçou com nenhum caso do Brasil, isso já é falso. Tiveram 5 casos. Desses 5 casos, 4, em 4 casos, o Brasil saiu condenado, ok? O Brasil saiu condenado. Um deles, o Brasil foi absolvido. Foi por conta de não haver provas suficientes. Então, não havia provas suficientes da violação, então o caso foi arquivado pela Corte Interamericana. Esse caso foi o caso Nogueira de Carvalho, de lá de 2006. Foi o segundo caso, beleza? Então, os outros 4 casos, o Brasil foi condenado. Vamos dar um destaque aqui
porque a gente não tem tempo para falar sobre todos os casos, né? Então vamos dar um destaque aqui ao último caso, certo? O último caso foi o caso Gomes Lundgren, que foi o caso Guerrilha do Araguaia. Não por ter sido o último, mas foi o mais importante para a nossa, até para o nosso ambiente interno. Por quê? Ele abordou, gente, sobre a análise da lei de anistia e dos desaparecimentos forçados e arbitrários ocorridos no período de 72 até 74, e que mais de 60 pessoas, 62 pessoas foram desaparecidas no caso que foi conhecido como o caso da Guerrilha do Araguaia. Então, qual é o grande destaque disso daí? Porque a Corte Interamericana, ela condenou o Estado brasileiro a entregar os corpos, entregar os restos dos mortos e desaparecidos, os restos mortais, né, para as famílias das vítimas, além de obrigar o Estado brasileiro a punir e condenar as pessoas que cometeram os crimes de desaparecimento forçado, os crimes de tortura, durante o período da ditadura militar. E aí, qual é o grande detalhe dessa decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos? O grande detalhe é que a lei da anistia, a lei 6.683 de 79, ela foi considerada pelo STF, em decisão plenária, ela foi considerada como válida. Então, o STF na DPF 153, quem quiser dar uma olhadinha nessa ADPF, para quem vai fazer segunda fase, cai esse conteúdo da Corte Interamericana, é importantíssimo vocês darem uma lidinha nessa DPF 153 do STF, porque o STF ele entendeu que a lei da anistia, ela tem validade, ela surte eficácia, porque para os ministros do STF, houve a interpretação de que havia um acordo naquela época entre os militantes contrário ao regime ditatorial e quem estava no poder. Então, houve um acordo, inclusive, a OAB, que foi quem impetrou a ADPF, né, foi quem ingressou com a ADPF, foi quem participou desse acordo, segundo os ministros, porque isso há controvérsia no ambiente político, há membros da Comissão Nacional da Verdade, que existe hoje em dia, que está em vigor, dizendo que isso não foi um acordo porque eles estavam sob pressão, estavam sob perseguição, então não havia como estabelecer um acordo naquele ambiente. Isso alguns membros da Comissão da Verdade, da Comissão Nacional e da Comissão Estadual daqui de Pernambuco, da Verdade, afirmam isso, mas o STF entendeu de forma diferente. O STF entendeu que houve um acordo naquele momento político, e esse acordo ele surtiu validade. E a partir desse acordo é que existiu a lei da anistia. Então, essa lei da anistia, como ela teve repercussão tanto para os manifestantes, que muitos deles não, mas alguns deles pegaram arma e fizeram parte de movimentos revolucionários armados, né? E a partir desse movimento de lutar contra a ditadura militar, cometeram, para o entendimento do regime da época, crimes, né? Então, o STF entendeu que esse acordo foi válido porque ele surtiu efeito para ambos os lados. Mas a Corte Interamericana disse que não. Disse que, olha, o crime de tortura é um crime contra a humanidade, é um crime de lesa humanidade, é um crime que é imprescritível, né? E que os seus
perpetradores não podem sair ileso. Então, o Estado tem um dever de punir. Então, numa prova de segunda fase, qual é a resposta que você vai dar? Primeiro, você tem que dizer que diversos estados, eles entenderam que vale a interpretação da Corte Interamericana. Nesse choque entre a Corte Interamericana e o órgão, o Tribunal Máximo Nacional, nesse choque entre decisões, vale a Corte Interamericana. Porque, primeiro, a Corte Interamericana, ela está trabalhando sobre o princípio da dignidade do ser humano. Então, à luz do princípio da dignidade, da proteção da dignidade do ser humano, e à luz do princípio da norma mais benéfica à proteção da dignidade do ser humano, deveria se dar entendimento da prioridade à decisão da Corte Interamericana. Mas aqui no Brasil não existe, veja, só existe doutrina. O STF, quando foi trabalhar nessa DPF, ela não abordou a decisão da Corte Interamericana. Nem muito menos a Corte Interamericana falou sobre a decisão do STF. Então, são esferas de decisões diferentes, certo? Então, não existe um entendimento tanto da Corte quanto do STF de qual decisão deve prevalecer. O STF não disse que vai prevalecer a decisão dele e que a Corte Interamericana, a decisão da Corte não tem validade. Veja, ambos os tribunais não abordaram essas decisões, até porque a decisão da Corte Interamericana, ela veio a posteriori da decisão da DPF do STF. Então, o STF não reanalisou, reviu a sua decisão plenária. Ele não abordou isso, ok, gente? Então, o que é que vocês vão colocar na prova de vocês? Ó, à luz do princípio da dignidade do ser humano, à luz do princípio da prevalência da lei mais benéfica do ser humano, utilizando como analogia casos semelhantes como na Argentina, como no Chile, como em outros países como na África do Sul, por exemplo. Então, utilizando como experiência outros países, inclusive decisões da Corte Europeia também, então se dá prevalência ao Tribunal Internacional, ok, gente? Então, há esse entendimento, a essa interpretação, mas friso, doutrinária. Se é doutrinária, há entendimentos também divergentes, ok? A doutrina entendendo que a decisão do STF, como decisão plenária, ela deve prevalecer porque ali tem uma expressão de soberania do Estado brasileiro, ok? Então, é importante vocês saberem essas duas visões para numa prova aberta, numa prova objetiva, dificilmente essa divergência vai cair, certo? Qual é a lei, qual é a decisão que vale, da Corte Interamericana ou do STF? Numa prova objetiva, esse tipo de pergunta não é cabível. Mas numa prova subjetiva, é importante vocês saberem que existe essa diferença de entendimento e que não existe uma decisão judicial nem do STF, nem da Corte Interamericana dizendo qual que prevalece, mas sim existe divergência doutrinária e que há também experiências internacionais apontando para a prevalência da decisão do Tribunal Internacional de Direitos Humanos, ok? Beleza? Então, levem esse conteúdo para vocês, que isso é importante, beleza? Então, além disso, além de trabalhar essa questão dessa decisão, é importante, aí a gente joga na tela para vocês, é importante vocês terem de forma didática a diferença entre esses dois organismos, a diferença entre a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, a gente já falou, a sede da Comissão Interamericana é em Washington, lá nos Estados Unidos,
da Corte lá em São José, na Costa Rica. Os membros da comissão são os comissionados, na Corte são juízes. A função é política, essencialmente política, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Da Corte é uma função jurisdicional. Então, na Corte tem também uma dupla competência, né? A gente pode dizer assim, competência consultiva e a competência contenciosa, certo? Tem uma competência consultiva e a competência contenciosa, a gente já viu isso no bloco passado, né? Na competência consultiva, a Corte Interamericana, ela é instada a interpretar qual é o alcance de um tratado, de uma convenção da OEA, que aborde sobre direitos humanos. Então, nessa interpretação, a Corte ela vai dizer qual é o alcance, como que se aplica, se o Estado que provocou aquela consulta, ele está aplicando de forma coerente a norma internacional ou não, ok? E na função contenciosa é a função jurisdicional, é a função de dizer o direito no caso concreto, é a função de aplicar a sentença, de sentenciar, né, e aplicar a normativa internacional da OEA, ok? Então, ao final, a Comissão Interamericana, ela prolata recomendações, a Corte, ela prolata sentenças e a acessibilidade. Quem é que pode acessar? Na comissão, qualquer indivíduo, grupo de indivíduo, Estado, ONGs e a própria Comissão Interamericana. Na Corte, somente a Comissão Interamericana de Direitos Humanos ou então o Estado parte. Ok, gente? Então, essas são as principais diferenças entre a Corte e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Vamos entrar agora no outro assunto, que é o Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos. Vimos no bloco passado que no ambiente internacional temos o sistema global e temos os sistemas regionais, só para relembrar isso para vocês. Que esses sistemas, eles não entram em choque, pelo contrário, eles se complementam. Então, no bloco passado e no iniciozinho desse bloco, abordamos o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. Vamos falar agora de um outro sistema regional, que é o Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos. Então, aí na tela, a gente já joga algumas observações sobre esse sistema europeu. Então, ó, primeira coisa, o sistema europeu, ele está vinculado ao Conselho da Europa. Se a gente for fazer um paralelo com o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, esse Conselho da Europa é como se fosse a Organização dos Estados Americanos, é como se fosse a OEA, ok? Então, o sistema europeu ele está vinculado ao Conselho da Europa, que é como se fosse a OEA do Sistema Interamericano. Esse Conselho da Europa foi fundado em 1949, lá no pós-Segunda Guerra Mundial. E ele é sediado lá em Estrasburgo, na França, ok? Beleza? E aí a gente traz já um cuidado bem grande para vocês aí, ó. Toma cuidado para as pegadinhas de prova. Cuidado para não confundir o Conselho da Europa, que é o que está vinculado ao Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos, com o Conselho Europeu, ou então o Conselho da União Europeia. Cuidado que são órgãos diferentes. Então, o Conselho da Europa está vinculado ao sistema europeu, mas o Conselho Europeu e o Conselho da União Europeia são organismos diferentes. Vamos ver qual é a característica de cada um? O Conselho da Europa, ele é o órgão que coordena o sistema europeu de direitos humanos. Então, o Conselho da Europa
é o que a gente está falando que é o que é parecido com a OEA. É a ele que está vinculado todo o sistema europeu de proteção aos direitos humanos, ou seja, a Corte Europeia de Direitos Humanos, que a gente vai ver que à frente que a comissão ela deixou de existir. Mas o Conselho da Europa, ele coordena o sistema europeu. O Conselho Europeu, ele vai reunir os chefes de estados da União Europeia. Veja, não confunda a União Europeia, que ela tem uma finalidade muito mais ampla do que o Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos. O Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos, ao qual tem como órgão que coordena o Conselho da Europa, ele tem como finalidade específica a questão da proteção e promoção dos direitos humanos. A União Europeia é um agregado de estados, de países, que tem como objetivo questões maiores, como, por exemplo, a unidade da moeda, como, por exemplo, o desenvolvimento, a paz, a segurança internacional e entre os países membros desse organismo, ok? Então, são ambientes diferentes e que você não pode levar essa dúvida para a sua prova, ok? Então, o Conselho Europeu, ele reúne os chefes, as maiores autoridades dos Estados membros da União Europeia, beleza? E decidindo, então, sobre políticas gerais da União Europeia. Destacamos que ele não tem poder legislativo, esse Conselho Europeu. E o Conselho da União Europeia é o que tem o poder legislativo da União Europeia, ok? O Conselho da União Europeia é como se fosse o legislativo da União Europeia. Já o Conselho Europeu é onde agrega os chefes de Estado, né, da União Europeia. Ambos estão vinculados à União Europeia, que são diferentes do Conselho da Europa, né, que é vinculado à questão do sistema interamericano. Colocou na mente isso daí, perceberam essa diferença, não confunda Conselho Europeu com Conselho da Europa, ok? Ok? Então, ó, base legal do sistema. Qual é o principal documento internacional, qual é o principal tratado, qual é a principal convenção que embasa o Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos? Então, temos a Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais, ou então a Convenção Europeia de Direitos Humanos. É o mesmo nome, né? A gente utiliza como resumo a Convenção Europeia de Direitos Humanos, mas o nome todo em si é Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais. Essa convenção, ela surge lá em 1950, ou seja, logo após também a Segunda Guerra Mundial, né, dentro já do ambiente da Guerra Fria, né, então surge com uma finalidade de trazer normativas, trazer documentos, trazer regras, direitos sobre a proteção dos direitos humanos para esses países que estão lá na Europa. Mas um grande destaque que a gente aponta é que essa convenção, ela originalmente, ela só teve direitos civis e políticos. Veja que coisa interessante. Originalmente, a Convenção Europeia de Direitos Humanos, assim como o Pacto de São José da Costa Rica, né, só trouxe direitos civis e políticos. Agora, cuidado, certo? Por quê? A Convenção Europeia, se a prova perguntar, a Convenção Europeia somente trouxe direitos civis e políticos, isso está errado. Somente não, mas fundamentalmente sim. Então, prioritariamente sim. Por quê? Porque entre todos os direitos lá previstos, ele traz um direito social, mas só foi um, que é o direito à educação, que eles chamam de direito à instrução, ok? Esse direito à instrução,
que é o direito à educação, está lá previsto na convenção, certo? No seu protocolo número 1, ok? Mas, basicamente, ela só trouxe direitos civis e políticos. Agora, cuidado, veja só. Se a gente for falar a convenção original, ela não trouxe esse direito à instrução. A convenção original, ela só trouxe direitos civis e políticos. Agora, no protocolo número 1, porque tiveram já 13 protocolos, certo? Já houve 13 modificações na Convenção Europeia de Direitos Humanos, beleza? Então, a original só trouxe direitos civis e políticos. No protocolo número 1, a gente tem a previsão do direito à educação, que é o direito à instrução, ok? Então, se a prova perguntar de forma simples, objetiva e direta, se a Convenção Europeia, no seu texto original, trouxe direitos econômicos, sociais e culturais, a resposta não trouxe. Onde é que tem, no seu protocolo número 1, o direito à instrução, que é o direito à educação, beleza? Por que isso, Alexandre? Por conta da Guerra Fria. Nesse período, a gente já trouxe até essa justificativa, a gente vai lembrar isso para vocês, quando a gente estava explicando o que ocorreu no Pacto de São José da Costa Rica, que é de 69, né? Porque ele só trouxe direitos civis e políticos. É a mesma explicação da Convenção Europeia. O mundo estava bipolarizado. E nessa bipolarização havia quem defendia os direitos de liberdade e havia quem defendia os direitos de igualdade, ou seja, quem defendia um Estado liberal e quem defendia um Estado social, né? Então, de um lado, quem liderava era os Estados Unidos e na Europa aqui a Inglaterra, né? Essa ideia do Estado liberal e do outro lado tinha a União Soviética que defendia o Estado social, né? Defendia a ideia da igualdade. Então, por conta dessa grande interferência da Inglaterra, dos Estados Unidos, na União Europeia, na Europa em si, então essa Convenção Europeia, ela trouxe prioritariamente a proteção desses direitos civis e políticos. E aí, onde que apareceu esses direitos civis e políticos? Perdão. Onde que apareceu esses direitos econômicos, sociais e culturais? Somente lá em 1961, com uma convenção específica que foi a convenção, foi a Carta Social Europeia. Essa Carta Social Europeia é o que traz os direitos sociais. Foi ela que trouxe esses direitos sociais. Mas o texto original da convenção não previu esses direitos econômicos, sociais e culturais. Então, como a gente destaca aí na tela, houveram 13 protocolos adicionais à Convenção Europeia que trouxe novos direitos e liberdades para a população que vive na Europa e também houve uma reestruturação do sistema europeu. E nessa reestruturação do sistema europeu, inicialmente havia na estrutura do sistema europeu de proteção aos direitos humanos uma comissão e uma corte europeia. Nessa reestruturação, com os protocolos que vieram, houve a fusão. Então, a comissão deixou de existir e ficou existindo somente, é o que a gente tem hoje, a Corte Europeia ou Tribunal Europeu de Direitos Humanos. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a Carta dos Direitos Fundamentais de 2000, ok?